Você já acordou às 3 da manhã com a sensação de que alguém está te observando? Não apenas uma sensação estranha, mas a certeza de que algo está parado na escuridão, à espera. Essa história começa com um homem chamado Daniel Carter. Daniel nunca acreditou em fantasmas. Nunca acreditou em demônios. E definitivamente não acreditava que uma casa pudesse estar viva. Mas tudo mudou na noite em que ele se mudou para Elite House. A princípio, a casa parecia normal. Antigo, sim. Silencioso, sim. Mas nada de extraordinário. O chão de madeira rangia um pouco. As paredes cheiravam a pó e tinta velha. E o vento lá fora fazia as janelas tremerem durante a noite. Daniel achou perfeito. Uma casa barata numa cidade tranquila. Exatamente o que ele precisava depois de deixar o caos da cidade. Os vizinhos, no entanto, reagiram de forma estranha quando viram-se mudando. Uma senhora idosa do outro lado da rua parou de varrer a varanda e ficou olhando para ele. Não tenho curiosidade. Nada amigável. Com medo. Daniel acenou com a mão. Ela não acenou de volta. Em vez disso, ela entrou lentamente em casa e fechou a porta. Esse foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Mas Daniel ignorou. A primeira noite foi tranquila. Não aconteceu nada de estranho. Sem ruídos. Sem sombras. Sem pesadelos. Apenas silêncio. Mas na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Daniel acordou de repente. Seus olhos se abriram na escuridão. O quarto estava frio. Muito mais frio do que antes. Ele checou o celular. 3h17 da manhã. Foi então que ele ouviu um sussurro. Macio. Quase impossível de entender. A princípio, Daniel pensou que fosse o vento lá fora. Mas o sussurro veio novamente. Mais perto. Bem perto da orelha dele. Uma voz. Baixo. Quebrado. Quase como alguém que não falava há anos. A voz disse: deixar. Daniel ficou paralisado. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele acendeu o abajur ao lado da cama. O quarto estava vazio. Não havia ninguém lá. A porta estava fechada. A janela estava trancada. Daniel ficou sentado ali por vários minutos, ouvindo atentamente. Nada. Novamente, apenas silêncio. Ele riu nervosamente. É só a casa, disse ele para si mesmo. Casas antigas fazem barulhos estranhos. Isso é normal. Pelo menos, era nisso que ele acreditava. Até a terceira noite. Naquela noite, Daniel não acordou por causa de um sussurro. Ele acordou porque algo tocou seu pé. Devagar. Dedos frios deslizando sobre sua pele. Daniel saltou da cama. O quarto ficou escuro novamente. Sua respiração ficou pesada. Olá, disse ele. Sem resposta. Ele pegou o celular e ligou a lanterna. A luz se moveu pelo chão. Debaixo da cama. Nada. Mas quando ele olhou em direção à porta, ele viu algo que lhe causou calafrios. A porta estava aberta. Só um pouquinho. E no pequeno vão entre a porta e a parede. Algo se mexeu. Uma sombra. Alto. Alto demais para ser humano. Daniel sentiu algo estranho dentro da cabeça. Uma pressão. Era como se alguém estivesse enfiando pensamentos em sua mente. E então o sussurro retornou. Desta vez não foi perto da orelha dele. Não dentro do quarto. Dentro da sua cabeça. Daniel. Ele deixou o telefone cair. A lanterna girou pelo chão. A sombra atrás da porta desapareceu instantaneamente. Mas a voz permaneceu. Sussurrando novamente. Daniel, você não deveria estar aqui. Daniel correu até a porta e a abriu rapidamente.
O corredor estava vazio. Escuro. Silencioso. Mas algo parecia errado. O ar tinha um cheiro estranho. Como madeira queimada. Ou algo podre. E então Daniel percebeu algo que não estava lá antes. Na parede do corredor. Escrito lentamente. Como se tivesse sido arranhado com unhas. 3 palavras. Saia já. Daniel encarou a mensagem por vários segundos. Sua mente estava a mil. Suas mãos tremiam. E foi então que ele ouviu outra coisa. Passos. Vindo do porão. Lento. Pesado. Um passo de cada vez. Daniel ainda não sabia disso. Mas aquela coisa no porão. Estava esperando há mais de 40 anos. E agora que Daniel havia entrado na casa, finalmente tinha alguém novo com quem conversar. Alguém que nunca usou. Alguém novo para possuir. E o que Daniel descobriria naquele porão? Isso se provaria algo aterrador. Algumas casas são assombradas. Mas Elite House não era assombrada. A própria casa era a prisão. E o que quer que estivesse preso lá dentro finalmente estava acordando. Daniel ficou parado no corredor, encarando as palavras rabiscadas na parede. Saia já. Seu coração batia tão forte que quase abafava o som que vinha do porão. Passos. Lento. Pesado. Etapa. 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 Eles agiram de forma deliberada. Não são ruídos aleatórios. Não são canos. Não é madeira que se expande. Alguém, ou alguma coisa, estava caminhando por ali. Daniel tentou convencer a si mesmo de que era um animal. Talvez um guaxinim. Talvez um cachorro vira-lata que tenha entrado por algum motivo. Mas, no fundo, ele sabia que algo estava errado. Os animais não andam assim. Os animais não dão passos lentos e cuidadosos. E os animais definitivamente não sussurram seu nome. A porta do porão ficava no final do corredor. Velho. Tinta descascando. A alça de metal estava ligeiramente enferrujada. Daniel aproximou-se lentamente. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A lanterna tremia em sua mão. Os passos cessaram. Silêncio. Silêncio absoluto. Daniel estava parado em frente à porta. Audição. Esperando. Nada. Ele colocou a mão na maçaneta. Frio. Gelado. Um arrepio estranho percorreu todo o seu corpo. E de repente, o sussurro retornou. Mais perto do que nunca. Bem ao lado da orelha dele. Mas desta vez, não estava dizendo para ele ir embora. Estava implorando. Não abra. Daniel girou rapidamente. Ninguém. O corredor estava vazio. Mas a voz soava diferente desta vez. Desesperado. Com medo. Como se alguém estivesse tentando avisá-lo. A respiração de Daniel ficou mais pesada. 2 vozes. 2 sussurros diferentes. Um deles lhe disse para ir embora. Outra pessoa lhe disse para não abrir a porta. Mas os passos vinham do porão. Isso significava que havia algo lá embaixo. Assistindo. Esperando. Daniel girou a maçaneta lentamente. A porta se abriu rangendo. O cheiro o atingiu imediatamente. Podridão. Madeira úmida. E algo metálico. Como sangue antigo. O porão estava escuro. Completamente preto. A escadaria desapareceu na escuridão como uma boca que engole a luz. Daniel apontou a lanterna para baixo. O feixe de luz revelou lentamente os degraus. Pó. Teias de aranha. E marcas estranhas nas paredes. Arranhões longos. Profundo. Como se alguém tivesse tentado escapar à força.
Daniel deu o primeiro passo para baixo. A madeira gemeu sob seu peso. Segundo passo. Terceiro passo. Na metade da escada, ele ouviu algo atrás dele. A porta do porão. Fechando lentamente. Daniel se virou. Mas antes que ele pudesse reagir, Slam! A porta fechou-se violentamente. O som ecoou pelo porão como um tiro. Daniel subiu correndo as escadas e agarrou a maçaneta. Trancado. Não se mexia. Ele puxou com mais força. Nada. O pânico começou a crescer em seu peito. Olá! Sua voz ecoou pelo porão. Sem resposta. Apenas o som fraco de água pingando em algum lugar na escuridão. Pingar. 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 Daniel voltou-se lentamente em direção ao porão. O feixe de luz da sua lanterna percorreu a sala. Prateleiras antigas. Móveis quebrados. Uma fornalha enferrujada. E mais alguma coisa. Algo no canto. Uma cadeira. Velho. De madeira. Fixado ao chão. Daniel aproximou-se. Ele sentiu um aperto no estômago. Porque a cadeira não era normal. Correias de couro pendiam dos braços. Rasgado. Mas ainda assim, apegado. Correias nas pernas. Alças cruzadas no peito. Parecia algo usado para imobilizar alguém. Ao lado da cadeira, Daniel viu uma pequena mesa. Coberto de objetos. Fotografias antigas. Velas queimadas. E um pequeno gravador. O tipo de aparelho que os detetives usavam décadas atrás. Daniel pegou uma das fotografias. Uma imagem em preto e branco. Um homem sentado naquela mesma cadeira. Afinar. Olhos arregalados. Aterrorizada. E atrás dele era outro homem. Alto. Inexpressivo. Segurando um livro. Daniel virou a foto. Havia algo escrito no verso. Um nome. Padre Elias Mourne. O peito de Daniel apertou. Porque ele já tinha visto aquele nome antes. No início daquela noite. Quando ele assinou os documentos da casa. O proprietário anterior. Padre Elias Mourne. Daniel colocou a foto de volta sobre a mesa lentamente. Havia algo de errado com aquele porão. Muito errado. E foi nesse momento que o gravador ligou repentinamente. Por si só. Um estalo alto ecoou pela sala. Em seguida, estático. E finalmente, uma voz. Velho. Estalos. Aterrorizada. A voz disse: esta é a gravação número 17. Estático. Respiração ofegante. Então a mesma voz continuou: se alguém encontrar isto, não entre nesta casa. Mais estática. Então, um sussurro ao fundo. Não é o homem que está falando. Outra voz. Baixo. Desumano. E o homem que estava gravando começou a chorar. Tentei conter isso. Ele soluçou. Mas aprendeu. O sussurro ficou mais alto. E agora? A voz do homem falhou. Ele quer outro corpo. O gravador silenciou. Daniel sentiu algo frio tocar a nuca. Lento. Respirando. Logo atrás dele. E uma voz que não pertencia a nenhum ser humano. Sussurrou em seu ouvido: Daniel, vire-se. O corpo de Daniel congelou. A respiração fria na nuca dele não parecia humana. Era muito lento. Muito pesado. Muito errado. A voz que sussurrou seu nome tinha uma vibração estranha, como dois sons sobrepostos, um grave e outro dolorosamente agudo. Daniel, vire-se. Suas mãos tremiam. Todos os instintos do seu corpo gritavam para ele correr.
Mas não havia para onde correr. A porta do porão estava trancada. As escadas atrás dele estavam escuras. E o que quer que estivesse ali, estava perto o suficiente para tocá-lo. Daniel virou a cabeça lentamente. Só um pouquinho. O suficiente para que o feixe de luz da lanterna se mova pelo chão. A princípio, ele não viu nada. Então a luz alcançou a parede. E foi então que ele viu a sombra. Estendia-se pelo concreto como uma figura alta e retorcida. Mas as proporções estavam erradas. Seus braços eram muito compridos. Sua cabeça estava inclinada em um ângulo anormal. E seus dedos? Seus dedos pareciam mais garras. A respiração de Daniel tornou-se superficial. Ele se virou um pouco mais. O feixe de luz da lanterna subiu lentamente. Subindo pela parede. Nas prateleiras antigas. E, finalmente, a onda atingiu a figura que estava atrás dele. Daniel gritou. A coisa que estava ali parada parecia um homem. Mas por pouco. Sua pele era cinza clara. Esticado firmemente sobre os ossos. Seus olhos estavam bem abertos, mas completamente negros. E sua boca? Sua boca foi forçada em um sorriso torto que se estendia por todo o rosto. Mas a pior parte não era a sua aparência. Era a sua voz. Porque quando falou novamente, o som vinha de dois lugares ao mesmo tempo. Da criatura. E de dentro da própria cabeça de Daniel. Você desceu as escadas. Daniel cambaleou para trás. A lanterna caiu da mão dele. A viga rolou pelo chão, girando descontroladamente e projetando sombras distorcidas nas paredes do porão. Fique longe de mim, gritou Daniel. A criatura inclinou a cabeça lentamente. Quase que curiosamente. Era como se estivesse o estudando. Então, deu mais um passo em frente. O som de seu pé tocando o chão ecoou alto. Etapa. Daniel agarrou o objeto mais próximo, um cano de metal quebrado. Não se aproxime. Mas a criatura não parou. Etapa. Daniel brandiu o cano com toda a sua força. O metal atingiu o ombro da criatura. Um estalo horrível ecoou no porão. Mas a criatura não reagiu. Não gritou. Não sangrou. Nem sequer se mexeu. Em vez de... riu. Um som seco e entrecortado que ecoava pelas paredes. Você acha que isso dói? Sua voz vibrava pela sala como um trovão distante. Então a criatura estendeu a mão e agarrou o pulso de Daniel. No momento em que seus dedos o tocaram, todo o corpo de Daniel travou. Seus músculos congelaram. Ele não conseguia se mexer. Ele não conseguia respirar. E de repente, imagens explodiram em sua mente. Relâmpagos. Memórias. Mas não eram as memórias dele. Ele viu um homem sentado na cadeira. Amarrado. Gritando. Um padre estava ao lado dele com um livro preto. Palavras em latim ecoando pela sala. Velas acesas. O ar tremia com gritos violentos. O padre gritando. Saia deste corpo! E então a cabeça do homem possuído ergueu-se bruscamente. Seus olhos ficaram negros. E ele sorriu. Exatamente o mesmo sorriso que a criatura tinha agora. Daniel sentiu o aperto da criatura se intensificar. Agora você vê, sussurrou. Aquele padre tentou me prender aqui. Outra imagem passou pela mente de Daniel. O padre desenhando símbolos estranhos no chão do porão. Um círculo ritual. Sangue. Orações. E finalmente, o sacerdote gritou quando o ritual desmoronou. Daniel entendeu de repente. A casa não era assombrada. O porão era uma prisão. E o ritual havia aprisionado a entidade aqui. Mas algo deu errado. Muito errado.
A criatura aproximou-se do rosto de Daniel. Seu hálito cheirava a decomposição. 40 anos. Sussurrou. Esperei 40 anos para que alguém abrisse aquela porta novamente. Daniel tentou revidar. Seus músculos se contraíram. Mas a força da criatura era excessiva. Seus olhos negros fitaram os dele profundamente. E Daniel sentiu algo se mexendo dentro de sua mente. Empurrando. Procurando. Tentando entrar. Seu corpo vai se sair bem. Daniel sentiu uma dor lancinante percorrer seu crânio. A voz da criatura ficou mais alta. Deeper. Mais potente. Breve. Sua voz ecoou dentro de sua cabeça. Finalmente vou sair desta casa. E Daniel percebeu algo horrível. Os sussurros mandando-o ir embora. Os avisos. Eles não vinham da entidade. Eles vinham de outra pessoa. Tem alguém ainda preso aqui. Alguém ainda está lutando contra isso. E de repente, uma nova voz irrompeu pelo porão. Mais forte. Mais irritado. Nenhum sussurro. Uma ordem. Solte-o. O aperto da criatura afrouxou instantaneamente. Seus olhos negros se arregalaram. E pela primeira vez, parecia assustado. A voz que ecoou pelo porão não parecia humana. Era mais profundo. Mais forte. Repleto de autoridade. Deixem-no ir. Os dedos da criatura afrouxaram instantaneamente o aperto no pulso de Daniel. Daniel caiu no chão, ofegante. A pressão dentro de sua cabeça desapareceu. Mas a criatura não olhou para ele. Seus olhos negros agora estavam fixos em algo atrás de Daniel. Algo parado perto da base da escada. Daniel virou-se lentamente. A princípio, ele não viu nada além de escuridão. Então o feixe de luz da lanterna, ainda girando lentamente pelo chão, passou novamente por cima da escada. E por apenas um segundo, uma forma apareceu. Uma figura alta parada nas sombras. Vestir algo comprido. Como um manto. A criatura sibilou. Um som horrível, semelhante ao de um animal. Não, você se foi. A figura deu um passo à frente. O ar no porão ficou repentinamente mais frio. Muito mais frio. A luz finalmente se fixou na figura. E Daniel sentiu a respiração falhar. Era um homem. Ou algo que parecia um homem. Mas seu corpo estava fraco. Transparente. Como fumaça aprisionada em forma humana. Ele vestia antigas vestes de sacerdote. Queimado e dilacerado. E em volta do pescoço ele usava uma pequena cruz de prata. O mesmo nome que Daniel vira na fotografia passou pela sua mente. Padre Elias Mourne. O padre da foto. O antigo proprietário da casa. O homem que tentará aprisionar a entidade. E aparentemente, nunca tinha saído. O sorriso da criatura desapareceu. Você falhou, disse lentamente. A voz do padre era calma. Não. Ele se aproximou. Eu te atrasei. Daniel assistiu incrédulo. Um fantasma. Um verdadeiro fantasma. Interpondo-se entre ele e a criatura. O sacerdote olhou para Daniel. Sua expressão suavizou-se. Você não deveria ter aberto aquela porta. A voz de Daniel tremia. O que é aquilo? Os olhos do padre escureceram. Que? Ele olhou para a criatura. Não é um fantasma. A criatura riu. Baixo e zombeteiro. Ah, Elias, depois de todos esses anos você ainda finge que pode me deter. O padre ignorou. Ele olhou para trás, para Daniel. Escute com atenção. Sua voz tornou-se urgente. Aquilo é um demônio. O estômago de Daniel revirou. Um demônio que foi invocado neste porão há mais de 40 anos.
A mente de Daniel lutava para processar as palavras. Invocado. O padre assentiu com a cabeça. Não por mim. Ele apontou para a cadeira. Aquele homem. Daniel olhou novamente para a fotografia sobre a mesa. O homem magro estava amarrado à cadeira. Aquele homem estava tentando contatar espíritos. A voz do padre tornou-se mais grave. Mas ele descobriu algo muito pior. A criatura sorriu novamente. Sim. Sua voz ecoou pelas paredes do porão. E quando Elias tentou me mandar de volta, o sorriso da criatura se alargou. Ele fracassou. O padre cerrou os punhos. Eu te prendi aqui. Por agora. A criatura inclinou a cabeça. 40 anos preso nesta casa. Seus olhos se voltaram lentamente para Daniel. E agora, minha porta finalmente está aberta. Daniel sentiu um pânico gélido se espalhar por seu peito. O que isso significa? O sacerdote respondeu antes que a criatura pudesse. Significa que o ritual que o mantinha aqui foi quebrado. O coração de Daniel disparou. E se ele entrar no seu corpo? O padre olhou diretamente nos olhos dele. Ele finalmente estará livre. O porão tremeu subitamente. A criatura riu novamente. Você fala demais, Elias. Levantou um de seus longos braços. As luzes do porão explodiram. Vidro estilhaçado. A lanterna piscou violentamente. E uma força poderosa arremessou o padre para trás contra a parede. Seu corpo fantasmagórico tremeluziu. Daniel levantou-se rapidamente. O que vamos fazer? Ele gritou. O padre teve dificuldade para se manter de pé. Ainda há uma saída. A criatura começou a caminhar lentamente em direção a eles. Etapa. 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 Sua voz ecoou pelo crânio de Daniel. Você não pode parar o que já está dentro dele. Daniel ficou paralisado. Dentro dele? O que isso significa? Sussurrou Daniel. Mas antes que o padre pudesse responder, a criatura apontou diretamente para Daniel. E sorriu. Você abriu a porta. Ele se inclinou para mais perto. O que significa? Seus olhos negros se arregalaram de excitação. O ritual já começou. Daniel sentiu subitamente uma dor violenta explodir dentro de sua cabeça. Sua visão ficou turva. O porão girou ao seu redor. E bem no fundo da sua mente, ele ouviu o demônio sussurrar uma última frase. Seu corpo já me pertence. A dor na cabeça de Daniel era como fogo se alastrando por seu crânio. Ele caiu de joelhos, agarrando as têmporas. Faça parar com isso, ele exclamou, ofegante. As luzes do porão piscaram violentamente. O ar vibrava com um zumbido baixo e antinatural. O demônio observava calmamente. Quase me divertiu. Você sente isso agora, não sente, disse a mensagem. A visão de Daniel ficou turva. As paredes pareciam se mover. O chão se contorceu sob seus pés. Dentro de sua mente, algo pressionava. Arranhando. Em busca de um caminho mais profundo. O padre Elias se obrigou a ficar de pé. Sua forma fantasmagórica tremeluzia como uma chama fraca ao vento. Daniel, gritou o sacerdote. Escute-me. Daniel ergueu os olhos, mal conseguindo se concentrar. Você precisa lutar contra isso. O demônio riu. Você ainda acredita que os humanos podem resistir? Caminhou lentamente em círculos ao redor de Daniel. Como um predador estudando uma presa ferida. Você abriu a porta de livre e espontânea vontade, continuou o demônio. Isso rompeu o último selo do ritual. O padre Elias balançou a cabeça negativamente. O ritual tinha como objetivo aprisioná-lo, não libertá-lo. O demônio sorriu ainda mais. Sim, mas os rituais têm regras. A criatura se agachou ao lado de Daniel.
Seus olhos negros fitaram os dele. E uma dessas regras é o convite. Daniel sentiu o estômago revirar. Convite? A voz do demônio baixou para um sussurro. Quando você abriu a porta do porão, inclinou-se para mais perto. Você me convidou para mais perto do seu mundo. Daniel tentou se afastar, mas seus braços se travaram repentinamente. Congelado. Seus dedos começaram a se contrair incontrolavelmente. O demônio agarrou lentamente o braço de Daniel e puxou sua manga para cima. E foi nesse momento que Daniel viu, marcado em sua pele, um símbolo escuro, distorcido, como um círculo feito de linhas irregulares. Parecia muito antigo, errado, e brilhava fracamente sob sua pele. Daniel olhou para aquilo horrorizado. O que é aquilo? O padre Elias parecia aterrorizado. A marca. O demônio sorriu orgulhosamente. A marca da posse. Daniel tentou esfregar para limpar. Mas no momento em que ele o tocou, uma dor lancinante percorreu seu braço. Era como se sua pele estivesse queimando por dentro. O demônio se levantou novamente. Você sente isso? Daniel gritou quando a marca brilhou com mais intensidade. Essa marca significa que eu já estou dentro de você. O padre Elias avançou apressadamente. Não. Mas o demônio ergueu a mão. O padre voou para trás novamente, atravessando uma velha prateleira de madeira. O demônio voltou-se para Daniel. Mas não se preocupe, disse suavemente. Ainda não vou te levar. A voz de Daniel tremia. Por que não? O sorriso do demônio foi se alargando lentamente. Porque a parte mais bela da posse. Ele se inclinou para mais perto. É a luta. Daniel sentiu subitamente sua mão direita se mover. Por si só. Seus dedos se fecharam lentamente em um punho. Não, Daniel sussurrou. Eu não mexi nisso. O demônio riu. Exatamente. Daniel tentou forçar a mão a abrir. Mas não respondia. Seu braço se ergueu lentamente. Era como se cordas invisíveis o estivessem puxando para cima. O pânico invadiu seu peito. Pare com isso! O demônio observava com deleite. Você vê. A questão se voltou para o padre Elias. O corpo dele já está me obedecendo. O sacerdote se levantou novamente, mais fraco do que antes. Mas seus olhos ardiam de determinação. Ainda há tempo. O demônio revirou os olhos. Ah, por favor. O padre Elias olhou diretamente para Daniel. A marca significa que a conexão foi iniciada. Sua voz tornou-se urgente. Mas ainda não está completo. Daniel tinha dificuldade para respirar. O que devemos fazer? O padre apontou para o centro do piso do porão. Marcas antigas cobriam o concreto. Um círculo desbotado. Símbolos estranhos gravados no chão. O círculo ritual. Daniel seguiu seu olhar. Esse é o ritual que aprisionou o demônio. Daniel engoliu em seco. Podemos usá-lo novamente? O padre assentiu lentamente. Sim. O demônio deu uma risada alta. Você acha que esse círculo quebrado pode me conter novamente? O padre Elias aproximou-se de Daniel. Não precisa segurá-lo. Daniel franziu a testa. Então, o que ele faz? A expressão do padre tornou-se sombria. Isso pode forçá-lo a sair de você. Daniel sentiu uma pequena faísca de esperança. Mas a risada do demônio ficou cada vez mais alta. Ó Elias! Sua voz ecoou pelo porão como um trovão. Você se esqueceu de uma regra muito importante. O padre Elias ficou em silêncio. O demônio inclinou-se novamente perto do ouvido de Daniel. E sussurrou. Se o ritual falhar desta vez. Sua voz tornou-se algo profundo e monstruoso.
Eu não me limito a pegar o corpo dele. Os olhos negros do demônio se fixaram no sacerdote. Eu levo a alma dele. Daniel sentiu a marca em seu braço arder ainda mais. E de repente, sua cabeça ergueu-se bruscamente. Seus olhos reviraram. E uma voz saiu da boca de Daniel. Mas não era a voz dele. Era do demônio. E dizia: Você já chegou tarde demais. O corpo de Daniel enrijeceu subitamente. Suas costas se arquearam violentamente. Um rosnado profundo e antinatural emanou de sua garganta. Mas Daniel não estava fazendo esse som. O demônio era. O padre Elias deu um passo para trás lentamente. Daniel, escute-me, disse o padre. Mas a cabeça de Daniel virou-se lentamente em sua direção. Seus movimentos eram rígidos, como um fantoche controlado por fios invisíveis. Quando Daniel falou novamente, sua voz estava impregnada de algo sombrio e ancestral. Você chegou tarde demais, Elias. O padre Elias apertou com força a pequena cruz de prata que pendia do seu pescoço. Não. O demônio sorriu através do rosto de Daniel. Oh, sim. Os olhos de Daniel se abriram lentamente. E no momento em que o padre Elias os viu, ele sabia que a situação tinha piorado muito. Os olhos de Daniel estavam ficando negros. Não completamente. Mas a escuridão se espalhava a partir do centro, como tinta que lentamente preenche a água. A marca está crescendo, sussurrou o padre Elias. O corpo de Daniel se levantou subitamente. Mas o movimento não era natural. Suas articulações se dobravam em ângulos estranhos. Sua cabeça inclinou-se para o lado. O demônio dentro dele riu. Sua pequena prisão fracassou há 40 anos. Daniel deu um passo lento em direção ao sacerdote. E esta noite, etapa, finalmente quebra. O padre Elias ergueu a cruz. Daniel, lute contra isso. O corpo de Daniel parou de se mover por um instante. Seus dedos se contraíram violentamente. Por um segundo, a verdadeira voz de Daniel veio à tona. Fraco. Entrei em pânico. Eu não consigo controlar isso. O demônio rugiu de raiva. A cabeça de Daniel virou-se violentamente para o lado. Criatura patética. O demônio recuperou o controle instantaneamente. O corpo de Daniel voltou-se para o círculo ritualístico no chão do porão. Então aconteceu algo terrível. Os pés de Daniel começaram a se arrastar em direção a ela. Etapa. 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 Mas Daniel estava lutando. Dentro de sua própria mente. Suas mãos arranhavam o ar. Tentando parar. Tentando resistir. O padre Elias percebeu algo. O círculo está atraindo. O demônio riu novamente. Você tem razão. O corpo de Daniel entrou lentamente no centro do círculo ritual. No momento em que seu pé tocou o símbolo, todo o porão tremeu. Os riscos no chão de repente brilharam levemente em vermelho. Energia antiga. Orações antigas. Ainda permanecia na casa. O padre Elias aproximou-se rapidamente. Esta é a nossa única chance. Ele começou a falar em uma língua antiga. Latim. A mesma linguagem usada no ritual original. As palavras ecoaram pelas paredes do porão. Daniel gritou. Mas não era apenas dor. Duas vozes gritaram ao mesmo tempo. Daniels. E do demônio. O símbolo brilhante sob seus pés ficou mais intenso. A voz do demônio irrompeu da boca de Daniel. Parar. O padre Elias prosseguiu com o ritual. Saia deste corpo. O ar ficou mais frio. O vento começou a rodopiar pelo porão. As prateleiras antigas rangiam violentamente. O demônio rugiu de fúria. Você não pode me expulsar.
O corpo de Daniel se elevou ligeiramente do chão. Seus braços se estenderam para fora de forma antinatural. Ossos estalaram. Mas Daniel ainda estava lutando. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Estou tentando. O padre Elias gritou ainda mais alto. Saia deste corpo. A marca no braço de Daniel subitamente rompeu em luz. O símbolo ardia como metal derretido sob sua pele. Daniel gritou mais alto do que nunca. A voz do demônio transformou-se num rosnado monstruoso. Você não entende com o que está lidando. O padre não parou. Sua voz ficou mais forte. O círculo ritualístico brilhava cada vez mais intensamente. E de repente, algo começou a ser puxado para fora do peito de Daniel. Como fumaça negra sendo arrastada para o ar. A presença do demônio o estava afastando. A criatura gritou de raiva. Não! Por um instante. Parecia que o ritual estava funcionando. A fumaça escura se enroscava ao redor do corpo de Daniel, formando uma figura horrível. Garras. Chifres. Um rosto emergindo da mais pura sombra. O padre Elias pronunciou as palavras finais do ritual. O porão tremeu violentamente. A forma do demônio se esticou e se contorceu em agonia. Estava sendo forçado a sair. Mas então, tudo parou. O círculo brilhante tremeluziu. Uma vez. Duas vezes. Então, de repente, o símbolo no chão rachou. O antigo círculo ritual começou a se desfazer. O padre Elias ficou paralisado. Não! A sombra do demônio parou lentamente de subir. Em seguida, voltou a afundar no corpo de Daniel. O padre ficou horrorizado. O círculo! O demônio riu novamente. Mas agora a voz estava mais grave. Mais forte. Mais poderoso do que antes. Você deveria ter corrigido o ritual. O corpo de Daniel desceu lentamente de volta ao chão. Ele ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam agora completamente negros. E quando ele sorriu, já não era Daniel. O demônio olhou diretamente para o padre Elias e falou calmamente. Você me tornou mais forte. Daniel estava de pé no centro do círculo ritual interrompido. Mas já não era mais Daniel. Seu corpo se movia lenta e calmamente, como se nada tivesse acontecido. A escuridão em seus olhos havia engolido completamente o branco. Seu sorriso era forçado. Muito largo. Muito quieto. O padre Elias olhou horrorizado. O círculo falhou. Daniel, ou a coisa dentro dele, esticou o pescoço lentamente de um lado para o outro. Um forte estalo ecoou pelo porão. Falhou, disse o demônio. Sua voz estava mais grave agora. Mais estável. Elias. A cabeça de Daniel inclinou-se. Você simplesmente me lembrou quanta energia ainda reside nesta casa. O padre Elias apertou a cruz de prata com mais força. Você ainda está preso. O demônio riu. Uma risada fria e confiante. Você realmente acredita nisso? Daniel levantou o braço lentamente. O símbolo queimou em sua pele. Mas agora não era apenas um brilho. Estava se espalhando. Veias escuras começaram a se espalhar a partir da marca, movendo-se sob a pele de Daniel como sombras vivas. O padre Elias recuou. A posse de Bolo está se acelerando. O demônio sorriu novamente. Sim. Daniel deu um passo à frente. Mas algo que você nunca entendeu. Mais um passo. É que a posse não requer permissão uma vez que a porta esteja aberta. As luzes do porão piscaram violentamente. O ar ficou mais pesado. O demônio subitamente ergueu a mão de Daniel em direção ao sacerdote. E a temperatura no quarto caiu instantaneamente. O gelo começou a se formar ao longo das paredes do porão. Você me prendeu nesta casa.
A voz do demônio ecoava em todas as direções. Mas as casas se deterioram. Os dedos de Daniel se curvaram lentamente. Os rituais enfraquecem. Os olhos negros do demônio brilhavam fracamente na escuridão. E a fé? Inclinou-se para mais perto. Desvanece. O padre Elias ergueu a cruz em direção a ele. Em nome de Deus, saia deste corpo. Por um instante, o corpo de Daniel tremia violentamente. O demônio sibilou. Por um breve instante, saiu fumaça da boca de Daniel. Mas então o demônio riu novamente. Essa estratégia já falhou. Daniel agarrou repentinamente o padre Elias pelo pescoço. O corpo fantasmagórico do padre tremeluziu violentamente. Mesmo ele já estando morto. De alguma forma, o demônio o estava ferindo. O padre Elias teve dificuldades. Você não pertence a este lugar. O demônio se inclinou para mais perto. Ah, mas eu sim. Sua voz tornou-se algo ancestral. Algo antigo. Mais antiga que a casa. Mais antigo que a cidade. Porque nunca fui convocado aqui por acaso. O padre Elias ficou paralisado. O que você quer dizer? O sorriso do demônio foi se alargando lentamente. Daniel virou a cabeça em direção à fotografia antiga que ainda estava sobre a mesa. O homem estava amarrado à cadeira. O padre estava atrás dele. O demônio apontou na direção dele. Você sempre acreditou que aquele homem me invocou. O padre Elias parecia confuso. Essa foi a versão oficial. Os olhos negros do demônio se fixaram nele. Mas você sabe a verdade. O semblante do padre Elias mudou lentamente. A compreensão se espalhou por sua expressão. Não. O demônio riu novamente. Sim. Daniel aproximou-se do sacerdote. Você me invocou. De repente, o porão ficou completamente silencioso. A voz do padre Elias tremia. Isso é impossível. O demônio sussurrou diretamente em seu rosto. Você estava curioso, ponto. Memórias passaram pela mente do padre. O demônio prosseguiu. Você queria provas. Mais lembranças. O porão. Velas. O livro ritualístico. O padre sussurrou. Eu estava tentando provar que demônios existiam. O demônio sorriu ainda mais. E você conseguiu. O padre Elias cambaleou para trás. O horror tomou conta de seus olhos. Você me enganou. O demônio deu de ombros, como se nada tivesse acontecido. É isso que os demônios fazem. Daniel caminhou lentamente em direção à escada que dava para o porão. E pela primeira vez, a porta do porão destrancou-se lentamente sozinha. Clique. Os olhos do padre Elias se arregalaram. Não. O demônio se virou para ele. E falou calmamente. Você me manteve aqui por 40 anos. Daniel colocou um pé no primeiro degrau. Mas esta noite... Segundo passo. Finalmente vou embora. O padre Elias gritou desesperadamente. Daniel. Lute contra ele. Por uma fração de segundo. A mão de Daniel se contraiu novamente. Uma pequena fissura surgiu no controle do demônio. Mas o demônio rapidamente o recuperou. Tarde demais. Daniel começou a subir as escadas. Etapa. 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 E no momento em que o demônio chegou ao topo, deu meia volta uma última vez. E olhou diretamente para o padre Elias. Você deveria ter destruído esta casa. A porta do porão abriu-se lentamente. A escuridão tomou conta do corredor acima. E o demônio sussurrou uma última frase antes de sair do porão. Agora o mundo inteiro se torna minha casa. O corpo de Daniel desapareceu na escuridão do corredor acima. O porão ficou em silêncio. O padre Elias estava sozinho em meio aos símbolos rituais quebrados.
Por um instante, ele não se mexeu. O peso do que acabará de acontecer oprimia-o como pedra. O demônio havia escapado do círculo. Pior, estava dentro de Daniel. E agora estava saindo de casa. O padre olhou lentamente para as rachaduras no chão do porão. 40 anos. 40 anos mantendo essa coisa dentro destas paredes. Tudo desfeito. Mas então algo lhe chamou a atenção. Uma pequena parte do círculo ritual. Um símbolo. Não havia quebrado. Uma única marca gravada mais profundamente no concreto. O padre Elias ajoelhou-se ao lado dela. Sua mão fantasmagórica passou suavemente sobre o símbolo. E de repente, ele se lembrou. A salvaguarda final. Um ritual que ele havia preparado há muito tempo. Mas nunca foi usado. Porque teve um custo terrível. O padre levantou-se lentamente. Se o demônio sair da casa, ele sussurrou para si mesmo. O ritual deve seguir o anfitrião. Lá em cima, os passos de Daniel ecoavam pelo corredor. Etapa. 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 Mas Daniel não estava andando livremente. Dentro de sua própria mente. Ele estava gritando. A escuridão o envolvia. Um vazio sem fim. Em algum lugar distante, ele conseguia ouvir a própria voz gritando. Me solte! Mas outra voz respondeu. Profundo. Calma. Inabalável. Você ainda está brigando? O demônio apareceu diante dele. Não como o corpo de Daniel, mas em sua verdadeira forma. Uma sombra imponente com membros longos e olhos flamejantes. Sua forma mudava constantemente. Como fumaça tentando se solidificar. Daniel recuou. Este é o meu corpo. O demônio inclinou a cabeça. Por agora. Daniel sentiu a raiva crescer dentro de si. Você disse que precisava de mim. O demônio assentiu lentamente. Eu faço. Daniel franziu a testa. Então você não pode me destruir. O demônio sorriu. Ah, eu não preciso te destruir. A criatura se inclinou para mais perto. Só preciso te destruir. De repente, Daniel sentiu uma dor intensa percorrer sua mente. Memórias começaram a surgir ao seu redor. Sua infância. Seus pais. Seus medos. Seus piores arrependimentos. O demônio percorreu aquelas memórias como um caçador percorrendo a presa. É aqui que os humanos sempre perdem. Apontava para uma lembrança em particular. Daniel chorando após perder alguém que amava. Você carrega tanta dor. Outra lembrança surgiu. Um momento de culpa. Algo que Daniel sempre lamentou. E culpa. Outro. Temer. E medo. O demônio abriu os braços. É por isso que os humanos são anfitriões perfeitos. Daniel caiu de joelhos. O peso emocional o esmagou. Não posso. O demônio se inclinou para mais perto. Sim, você pode. Sua voz suavizou. Quase reconfortante. Parem de brigar. No andar de cima, o corpo de Daniel já havia chegado à porta da frente da casa. Sua mão estendeu-se lentamente em direção à maçaneta. Mas de repente, aconteceu algo estranho. A porta bateu sozinha. O corpo de Daniel congelou. Atrás dele, o padre Elias apareceu no topo da escada que dava para o porão. Sua forma fantasmagórica cintilou violentamente. Você não vai embora. O demônio virou lentamente o corpo de Daniel. Você de novo. O padre deu um passo à frente. Isto termina esta noite. O demônio sorriu calmamente. Você sequer sabe como fazer isso. O padre Elias levantou a mão e revelou algo que brilhava fracamente na palma da mão. Um pequeno objeto de metal. O sorriso do demônio desapareceu.
Era uma chave. Velho. Oxidado. Mas esculpido com os mesmos símbolos do círculo ritual. A voz do demônio baixou para um sussurro perigoso. Você guardou. O padre Elias assentiu com a cabeça. O selo final. Os olhos do padre ardiam de determinação. O único ritual que não aprisiona demônios. O demônio deu um passo para trás. Pela primeira vez. Parecia nervoso. O padre Elias completou a frase. Isso os destrói. A casa começou a tremer violentamente. O demônio rugiu de raiva. Você destruiria o hospedeiro também. O padre não negou. Sim. O corpo de Daniel congelou. Em seus pensamentos, Daniel ergueu subitamente o olhar. O que? A voz do demônio preencheu o vazio. Seu amigo padre está prestes a te matar. O padre Elias levantou a chave. E assim começou o ritual final. Palavras em latim ecoavam por toda a casa. As paredes começaram a rachar. Janelas estilhaçadas. O demônio gritou de fúria. Você o sacrificaria? A voz do padre era firme. Ele já está se sacrificando. E de repente, nas trevas da mente de Daniel, Daniel se levantou novamente. Seus olhos se encheram de determinação. E ele sussurrou algo que o demônio não esperava. Então vamos terminar com isso. A casa começou a tremer violentamente. As paredes racharam. Estilhaços de vidro se espalharam pelo chão. O ar se encheu de um som grave e retumbante, como se a própria casa estivesse gritando. O padre Elias estava de pé no corredor, segurando a chave antiga em sua mão brilhante. Sua voz ecoou pela casa enquanto ele continuava o ritual. Palavras em latim saíam de sua boca como um trovão. Cada palavra fazia a casa tremer ainda mais. O corpo de Daniel caiu de joelhos. O demônio rugiu de dentro dele. Seu tolo! Fumaça preta começou a sair da boca de Daniel. Pelos seus olhos. Pela marca em seu braço. O símbolo brilhou mais intensamente do que nunca. A voz do demônio ficou mais alta. Você acha que pode me destruir com um ritual de morte? O padre Elias não parou de falar. A chave brilhante começou a vibrar em sua mão. A luz se espalhou pelas paredes da casa. Símbolos antigos começaram a aparecer por toda parte. No chão. No teto. Até mesmo na pele de Daniel. Na mente de Daniel, a batalha já havia começado. O vazio escuro ao seu redor se abriu como vidro quebrado. Uma luz ofuscante rompeu pela escuridão. Daniel ficou cara a cara com o demônio. Mas agora a criatura tinha uma aparência diferente. Mais instável. Sua sombra se contorceu violentamente. Seu corpo se esticou e se rasgou como fumaça presa em uma tempestade. Você acha que pode vencer? Rosnou o demônio. Daniel levantou-se lentamente. O medo ainda persistia. Mas algo havia mudado. Ele não estava mais correndo. Você disse que posse significa destruir alguém, disse Daniel. Os olhos flamejantes do demônio se estreitaram. Sim. Daniel cerrou os punhos. Então talvez você tenha escolhido a pessoa errada. O demônio avançou repentinamente. Suas enormes garras sombrias avançaram em direção a Daniel. Mas Daniel não correu. Em vez disso, ele deu um passo à frente. No momento em que o demônio o tocou, a luz explodiu através do vazio. O demônio gritou de raiva. Lá fora, no mundo real, o corpo de Daniel começou a levitar novamente. Seus braços estavam estendidos para fora. O padre Elias proferiu em voz alta as últimas palavras do ritual. A casa tremeu mais forte do que nunca. O demônio rugiu através da voz de Daniel. Você o destruirá. A voz do padre Elias estava repleta de dor. Eu sei. Na mente de Daniel, o demônio atacou novamente. Tentáculos escuros envolveram o corpo de Daniel.
tentando esmagá-lo, tentando consumi-lo. Você é fraco, rugiu o demônio. Você está com medo. Daniel lutou contra a sombra. Sim, disse ele. Eu sou. O demônio apertou ainda mais. Então Daniel fez algo inesperado. Ele agarrou o demônio. A criatura das sombras congelou. Você disse algo antes, disse Daniel. O demônio tentou se afastar. Mas Daniel resistiu. Você disse que os humanos carregam medo, culpa, dor. O demônio rosnou. Sim. O aperto de Daniel se intensificou. E você tem razão. De repente, todas as memórias de Daniel reapareceram. Mas desta vez, eles não estavam o quebrando. Eles o estavam fortalecendo. Sua família. Seus amigos. A vida dele. Tudo aquilo pelo que ele havia lutado. Tudo aquilo que ele se recusava a perder. Você se alimenta do medo, disse Daniel. Mas os humanos sobrevivem graças à esperança. A forma do demônio começou a se desfazer. Não. Lá fora, o padre Elias ergueu a chave brilhante ainda mais alto. As palavras finais do ritual ecoaram por toda a casa. O demônio gritou mais alto do que nunca. Dentro da mente de Daniel, a criatura das sombras começou a se dissolver, quebrando-se em pedaços. Não, rugiu o demônio. Daniel olhou diretamente em seus olhos ardentes. Este é o meu corpo. A forma do demônio se despedaçou violentamente. E uma onda de luz gigantesca explodiu através do vazio. De volta ao mundo real. O corpo de Daniel caiu subitamente no chão. A casa ficou em silêncio. A energia ritualística desapareceu instantaneamente. A poeira foi se depositando lentamente no corredor. O padre Elias baixou a chave lentamente. Seu corpo fantasmagórico tremeluziu fracamente. Ele olhou na direção de Daniel. Daniel ficou imóvel no chão. O padre sussurrou baixinho. Daniel. Por um instante. Nada aconteceu. Então Daniel sentou-se lentamente. Seus olhos voltaram ao normal. A escuridão havia desaparecido. A marca em seu braço havia desaparecido. O padre Elias soltou um profundo suspiro de alívio. Acabou. Daniel olhou em volta do corredor destruído. A casa estava caindo aos pedaços. E agora, o que acontece? Perguntou ele. O padre esboçou um sorriso cansado. Agora, saia daqui. Daniel assentiu lentamente. Ele caminhou em direção à porta. Colocou a mão na maçaneta. E abriu. O ar fresco da noite invadiu a casa. Daniel saiu. Livre. Mas dentro da casa. O padre Elias parou de repente. Algo parecia errado. Muito errado. Porque, nas profundezas da escuridão do porão destruído, algo se mexeu. E um sussurro suave ecoou pelas ruínas. Uma voz que deveria ter desaparecido para sempre. Você realmente achou que aquilo era o fim? Daniel saiu de casa. O ar frio da noite encheu seus pulmões. Pela primeira vez desde que entrara em Elite House, ele se sentiu vivo novamente. O vento deslizava silenciosamente entre as árvores. A rua estava vazia. Silencioso. Pacífico. Daniel voltou-se em direção à casa. Vista de fora, parecia ainda mais antiga do que antes. Janelas quebradas. Paredes rachadas. Partes do telhado começaram a desabar. O lugar parecia que ia desmoronar a qualquer momento. Atrás dele, o padre Elias apareceu lentamente na porta. Sua forma fantasmagórica tremeluzia, mais fraca do que nunca. Está terminado, disse o padre. Daniel assentiu lentamente. Senti que desapareceu. O padre olhou em direção ao porão. Durante 40 anos esperei por este momento. Daniel olhou para ele.
O que vai acontecer com você agora? O padre Elias esboçou um sorriso cansado. Minha missão aqui está cumprida. Seu desempenho começou a piorar ligeiramente. Sem o demônio, esta casa finalmente encontrará paz. Daniel sentiu uma estranha sensação de alívio. Então, acabou mesmo. O padre assentiu com a cabeça. Sim. Daniel olhou para a casa uma última vez. Bom. Ele começou a caminhar pela antiga trilha em direção à rua. Mas depois de apenas alguns passos, o padre Elias parou de repente. Uma sensação estranha o invadiu. Algo que ele não sentia há 40 anos. Presença. O padre virou lentamente a cabeça de volta em direção à casa. Sua expressão mudou instantaneamente. O medo tomou conta de seus olhos. Não. Daniel se virou. O que? O padre olhou para ele horrorizado. Daniel. Mas já era tarde demais. Porque algo dentro de Daniel se mexeu. Devagar. Bem no fundo da sua pele. Daniel parou de andar repentinamente. Seu corpo inteiro ficou imóvel. O que houve? Perguntou ele. Então ele sentiu uma sensação estranha no peito. Como se algo estivesse mudando dentro dele. Algo despertando. A voz do padre tremia. O ritual. Daniel franziu a testa. E daí? A expressão do padre tornou-se mais sombria. O ritual não destruiu o demônio. O estômago de Daniel se contraiu. O que você quer dizer? O padre Elias sussurrou a terrível verdade. Isso só fez com que a situação piorasse. Os olhos de Daniel se arregalaram. O que? O padre deu um passo para trás lentamente. Dentro de você. Daniel sentiu repentinamente a mesma dor ardente de antes. Mas desta vez, veio do peito dele. Ele olhou para o próprio braço. A marca havia desaparecido. Mas algo pior aconteceu. A pele sobre o seu coração começou a se mover. Era como se algo vivo estivesse embaixo daquilo. O padre sussurrou horrorizado. Ai, Deus! A respiração de Daniel ficou pesada. O que está acontecendo comigo? O padre finalmente compreendeu o terrível erro. O demônio queria o ritual. Daniel olhou para ele. O que? O padre Elias falou devagar. Parecia que nem ele mesmo conseguia acreditar no que estava dizendo. Quando você lutou contra isso em sua mente, ele engoliu. Você o absorveu ainda mais profundamente em sua alma. O peito de Daniel apertou dolorosamente. O padre prosseguiu. O ritual não destruiu o demônio. Daniel sentiu algo sombrio se espalhando por suas veias. Isso se fundiu com você. Daniel balançou a cabeça negativamente. Não, isso não é possível. O padre Elias deu mais um passo para trás. Você não está mais possuído. Daniel sentiu um frio pavor percorrer seu corpo. Então, o que sou eu? A voz do padre mal se conseguia ouvir. Você é algo pior. A respiração de Daniel parou por um instante. Meio humano. O vento parou subitamente ao redor deles. A noite ficou estranhamente silenciosa. O padre completou a frase. E meio demônio. Daniel olhou fixamente para ele. O horror tomou conta de seu rosto. Isso não pode ser verdade. Então, de repente, Daniel ouviu algo dentro de sua mente. Uma voz. Familiar. Escuro. Calma. E muito vivo. O demônio falou baixinho. Olá novamente, Daniel. Daniel ficou paralisado. Não. O demônio riu baixinho dentro de sua mente. Você não me derrotou. As mãos de Daniel começaram a tremer. Sai da minha cabeça. A voz do demônio tornou-se quase divertida. Oh, Daniel.
Um sorriso frio espalhou-se lentamente pelo rosto de Daniel. Mas ele não estava controlando isso. Essa não é mais a sua cabeça. O padre Elias observou horrorizado enquanto os olhos de Daniel piscavam por um instante. Um momento. Mas tempo suficiente para presenciar algo aterrador. Um clarão negro. Então, de repente, Daniel voltou a ter uma aparência normal. Ele olhou para o padre. Sua voz soava calma. Calmo demais. O que fazemos agora? O padre Elias não respondeu. Porque ele finalmente entendeu algo muito pior do que possessão. Daniel deixou de ser uma vítima. Ele era agora a porta de entrada do demônio para o mundo. E o demônio dentro dele sussurrou uma última frase. Uma frase que ninguém mais conseguiu ouvir. Agora, vamos explorar o mundo juntos. Daniel se afastou lentamente da casa. E começou a caminhar noite adentro. Livre. Ou pelo menos, algo estava acontecendo. E bem atrás dele, a Elite House finalmente desabou na escuridão. Mas o verdadeiro horror já havia passado. Caminhando tranquilamente pelo mundo. Dentro de Daniel. E ninguém jamais saberia. Até que fosse tarde demais.